Feche seus olhos agora e fala com o Espírito Santo. Agora é hora do Espírito Santo tocar em seu coração e ensinar você da palavra dele, mostrar Jesus para nós, mostrar o plano de Deus aos nossos corações. Quem está com a mente aberta, diga amém. Quem está com o coração aberto, diga amém. Então você vai prestar bastante atenção e fechar os seus olhos agora e falar: Espírito Santo, eu desejo conhecer os teus segredos, os seus mistérios, melhor dizendo. Fala comigo, revela os seus mistérios ao meu coração. Pai querido, nós clamamos que o teu Espírito Santo nesse instante venha falar conosco, venha trazer aos nossos corações, ó Deus, a tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que não é simplesmente o falar, ó Deus, e transmitir de forma correta, mas nós sabemos que é o poder do teu Espírito Santo que revela a nós Jesus, ó Pai, e essa é a tarefa e o trabalho dele. Nós queremos, ó Deus, uma revelação da tua palavra em cada coração, e nós nos dispomos aqui para sermos esse instrumento, ó Deus, para transmitir a tua voz, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós amamos a palavra do Senhor porque nós temos nela vida verdadeira. E eu quero trazer para você algo que o Senhor tem colocado no meu coração já faz um bom tempo. E eu quero conversar com você algo que você já conhece. O grande problema, amados, um dos grandes problemas do ser humano, do homem, é quando algo se torna habitual para ele e costumeiro. Tudo que é habitual e costumeiro parece que não tem tanto valor, é ou não é? Mas aquilo que é raro, então, você parece que dá mais valor, tem mais sentido. E se há uma coisa que às vezes vai acontecendo em nossos corações, é a palavra de Deus se tornar algo comum, normal. E como eu falei nos domingos passados, às vezes você fala assim: Jesus te ama. É algo tão comum, tão banal. Eu falar porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, é tão comum, tão banal. Só que nós cristãos, não podemos cair nesse hábito de tornar as coisas santas, maravilhosas, poderosas, como algo comum. Eu quero falar com vocês hoje, trazer a palavra de Deus para vocês. Estou engasgando. E um versículo que eu acho que todos sabem de cor. Acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia. Qual é? Qual é o versículo mais conhecido que você sabe de cor desde criança? Hã? Eu não estou entendendo. Não, esse não é o mais conhecido, não. Mais conhecido, todos sabem de cor. Vamos falar? Porque Deus... parou no meio do caminho? Todos vocês sabem já, né? Todos sabem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos sabem de cor. Mas vamos procurar nos aprofundarmos um pouquinho nas verdades. Eu quero compartilhar com você 6 pontos. Poderia até ter mais, mas rapidamente aqui 6 pontos que são... que esse versículo, esse pequeno versículo mostra, e às vezes passa desapercebido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se torna algo banal, comum, e parece que sem valor. Mas nesse versículo, está praticamente resumido o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor está resumido aqui. E o que é o Evangelho? É a boa notícia, a boa nova, a boa notícia da salvação. Então Jesus vem trazendo a boa notícia da salvação. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Porque agora o homem que estava perdido, totalmente perdido e sem solução,
agora ele pode novamente voltar a Deus, numa intimidade, viver em harmonia com o próprio Criador, como no início. Porque agora o homem já não mais vai ser imputado sobre ele o pecado, a desobediência de Adão. Quando Adão disse, eu vou ser independente, eu quero fazer o que eu quero. E é assim que a humanidade age hoje. O homem acha que é algo, o homem se acha muito importante. E se há alguma coisa que essa pandemia nos mostrou, não foi exatamente isso. Nós não temos o controle, somos realmente frágeis na face da terra. E não fosse por Deus, se não fosse por Deus, nós já teríamos nos destruído há muito tempo. Mas nós precisamos prestar atenção nessa boa nova da salvação, nessa boa notícia da salvação e vivê-la. E por que eu quero salientar essas verdades no seu coração? Porque, queridos, uma igreja que não entendeu essas verdades, a profundidade, pelo menos uma certa profundidade dessas verdades, ela nunca vai queimar por Cristo. Nós cantamos aqui, eu quero queimar, mas uma igreja que não entendeu isso que nós vamos falar aqui, nunca vai queimar, nunca vai arder, nunca vai viver um verdadeiro evangelho. Então, se nós queremos uma igreja, se você quer ser essa igreja, se você quer ser esse discípulo que queima de verdade, que vive a razão da sua real existência na face da terra, você precisa entender esse evangelho. Amém? Quantos querem queimar por Cristo? Diga amém. Quer ser a verdadeira igreja de Cristo dos últimos dias? Diga aleluia. Pois então, vamos viver isso. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou lendo na versão ACF, Almeida Corrigido e Fiel. Se você pode acompanhar aí no seu celular. Primeiro ponto. Para que não pereça. Por que não pereça? Porque eu e você, porque nós, seres humanos, estávamos condenados ao inferno eterno. Estávamos condenados a viver eternamente fora da presença de Deus. Todos nós, todo ser humano. E não fosse por Deus, a humanidade já teria se autodestruído. E Satanás já teria acabado com a vida na face da terra. Para que não pereça. Por quê? Porque, como está lá em Romanos 3:23, abre rapidamente aí comigo, quero que você acompanhe. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram, todos. Todos nós, por causa de Adão, pecamos. A partir de que Adão pecou, ele começou a gerar uma raça cheia de pecado e destituído da glória de Deus. Se nós fomos destituídos, é porque um dia o ser humano viveu na glória de Deus. Mas nós fomos destituídos porque declaramos independência de Deus. E dissemos, através de Adão, eu vou fazer o que eu bem quero e o que eu bem entendo. E lá em Lucas, eu gostaria de ler com você Lucas 36 ao 47. Abre lá comigo. Lucas 7, 36 ao 47. Rapidamente essa passagem diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu,
levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos. E dize, pois, qual desses o amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. O que nós vemos aqui, nessa passagem? Nós vemos um momento onde Jesus estava fazendo uma refeição com um fariseu que tinha convidado para sua casa. E chega uma mulher e chora sobre os seus pés, e o adora, enxuga os seus pés com seus cabelos, e coloca um perfume caríssimo, derrama sobre Jesus. E não cessava de ali adorar ao Senhor. E Jesus... E aquilo incomodou, né, o fariseu, que era um religioso. E Jesus então conta essa parábola para ele. Tinha 2 homens, um devia 500 denários, outro 50. E o Senhor perdoou os 2. E Jesus pergunta para ele: quem você acha que mais vai amar o seu mestre que perdoou? Aquele que mais foi perdoado. Então Jesus disse: é assim. Essa mulher foi perdoada de muitos pecados e, portanto, ela ama. Agora, queridos, será que aquele homem fariseu era menos pecador do que a mulher? Será que Jesus estava dizendo: não, ela é muito mais pecadora do que você? Sendo que Jesus rejeitava os religiosos de forma tão forte. Não é que a mulher era mais pecadora, mas ela reconhecia o seu pecado e a sua condição. Ela via a sua condição. Mesma coisa quando Jesus diz: não precisam os sãos de médicos, mas os doentes. Isso significava que os religiosos da época eram sãos? Não, eles eram muito mais doentes do que aqueles que se consideravam doentes. Mas o que importa é aquilo que nós consideramos de nós mesmos. Então, para começar a história de nós entendermos o Evangelho do Senhor, de nós entendermos a boa nova da salvação, nós precisamos saber em que condição nós estávamos, em que condição nós estamos, quem nós somos sem Jesus. Quem nós somos sem Jesus? Quem eu sou? Um miserável pecador. Quem eu sou? Quem a humanidade é sem o Senhor Jesus? Quem nós somos? Se não houver esse reconhecimento, que é trabalho do Espírito Santo fazer em nós, se nós não tivermos um coração aberto e sensível para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para nós, mostrando para nós quem nós somos de verdade sem Jesus, nós nunca teremos esse amor profundo e intenso como dessa mulher. A grande diferença ali é que o religioso se considerava um santo, se considerava bom porque seguiam as regras da religião. E nós, queridos,
temos a tendência de acharmos que nós somos bons. É ou não é? É ou não é? Às vezes nós nos achamos bons. Eu li uma frase, esses dias eu já comentei aqui, que diz assim: não fique bravo ou magoado quando alguém falar mal de você. Porque você é muito pior do que aquilo que eles estão falando. Muito pior, eles não sabem nem um pedacinho de quem nós somos. Não fique bravo, você é muito pior do que isso. Pode ter certeza. E nós só estamos vivos, e nós só estamos aqui por causa de Jesus. Mas se nós não reconhecemos essa nossa condição miserável em primeiro lugar, nós nunca seremos gratos suficientes ao Senhor, suficiente ao nosso Deus pelo seu grande amor derramado. Vai chegar um ponto onde nós vamos achar que nós merecíamos a salvação. E você sabe bem o que nós merecíamos. E o que nós, por nós mesmos, sem Cristo, merecemos. Então precisa haver dentro do nosso coração, de uma forma bem clara, bem nítida, esse contraste de quem nós somos sem Jesus, de quem nós éramos sem Cristo, de quem nós somos ainda, se não for por Jesus. Dá uma olhada em todos os seus pecados, em todas as suas falhas. Quando nós temos consciência disso, queridos, isso para mim é um termômetro, é um indicador de quanto eu estou perto ou longe de Cristo. Quando nós estamos com essa consciência de quem nós somos, de quem eu sou, eu não fico olhando e apontando o pecado do outro, porque eu sei, porque eu me conheço, e eu sei que eu sou bem pior do que o outro, porque eu não conheço o outro na intimidade. Eu não sei quem ele é na intimidade. Agora eu sei quem eu sou na intimidade. Então eu não tenho coragem de apontar o dedo para fulano, para ciclano, porque fez isso, fez aquilo. Eu posso estar vivendo de forma muito pior, mesmo porque eu já conheço muito mais do que o fulano e ciclano, e não estou obedecendo. Então o primeiro ponto que nós precisamos deixar bem claro para nós mesmos: estávamos na lama, não merecemos, nós iríamos perecer, acabar. Você sabe o que é o inferno? O inferno é muito simples de entender. É a separação completa, total, definitiva do homem do seu Criador. Ah, mas hoje as pessoas que estão no mundo, elas já não estão separadas de Deus? Não, queridos, são separadas de Deus, mas a graça comum de Deus abençoa toda a terra. Jesus mesmo falou: Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. O sol nasce todos os dias sobre os bons e sobre os maus. Então Deus ainda está agindo com a sua graça na terra, mas vai chegar um momento onde essa graça vai ser retirada, e ela só vai estar sobre aqueles que têm uma aliança com Deus, só sobre esses e ninguém mais, somente sobre esses. Então eu e você, nós precisamos ter essa consciência, porque a separação eterna, definitiva de Deus vai ser muito, muito, muito terrível. Como a nossa ligação eterna e para sempre, a vida eterna vai ser maravilhosa, na mesma intensidade e grandiosidade vai ser a separação eterna de Deus. Então eu e você, queridos, não merecemos, não merecíamos, nem ninguém da humanidade merecia, ninguém, por mais bonzinho que seja a pessoa, ela não merece a salvação. Por mais coisas boas que você faça, você não merece a salvação. Eu não mereço a salvação. Ninguém merece a salvação. Nós estamos fadados a perecer, todos. Então, para que não perecesse, para que nós não perecêssemos, o Senhor então, com seu grande amor, fez algo precioso. E nós precisamos olhar
para essa ação tão preciosa de Deus. E como aquela mulher, reconhecendo quem nós éramos, a nossa situação miserável, caímos aos pés de Jesus e o adorarmos e vermos quão grande coisa Ele fez por nós. Se não houver essa consciência, esse reconhecimento, eu convido você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que nós, nesse instante, você pensasse, vamos pensar em quem nós somos. E o quanto nós somos dependentes da graça de Deus. Os seres miseráveis que nós éramos. E que ainda somos sem Jesus. Mas Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo. Ele nos amou. Por causa desse grande e maravilhoso amor que nós falamos já uns domingos passados. Que nós temos que buscar dia a dia entender e compreender e vivê-lo. Na prática, viver a ação desse amor nas nossas vidas. Por causa desse grande amor, nós estamos aqui. Por causa desse grande amor, nós somos resgatados daquele lamaçal, daquela confusão, daquele caos que nós vivíamos em nosso interior, em nossa vida, em nossa família. E fomos trazidos para estar em Cristo. Você foi trazido por causa do amor de Deus, que Ele te amou, trazido para estar em Cristo. E agora Deus olha para você, quando Ele olha para você, Ele vê quem? Cristo, porque você está dentro de Cristo. E Ele não olha mais para todos os meus pecados e falhas. Eu abandonei um monte, mas eu tenho ainda um monte para ser trabalhado. Você também. E se Ele olhasse para todos esses pecados que eu tenho ainda, eu nunca seria salvo, nem você. Mas Ele olha para nós, como nós estamos em Cristo, Ele olha e Ele vê Cristo, porque Ele pagou os nossos pecados. Então você está livre do pecado. Você pode ser salvo. Isso porque Ele te amou. Ele amou o mundo. Ele nos amou. E nós precisamos reverenciar esse Deus tão amoroso. Você precisa agir na sua vida para realmente adorar. Prostre-se aos pés dele como aquela mulher. Adore-o. Sirva-o. Faça aquilo que agrada o seu coração. Porque senão a sua vida não tem sentido. Aquele fariseu se achava bom. Então ele nada ofereceu para o Senhor, simplesmente um jantar, uma refeição. Mas não tratou Jesus com reverência, com alegria, servindo a Jesus como alguém muito especial, como Jesus era. Mas aquela mulher pecadora, que todos olhavam para ela e apontavam dele, ela percebeu, esse é o Filho de Deus. E eu tenho oportunidade de me lançar aos seus pés. Você pode também perceber, esse é o Filho de Deus e está aqui. E eu posso também me lançar aos seus pés. Ele me amou. Ele me deseja. Ele me quer. Deus demonstra seu amor por nós. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Quando éramos pecadores, estávamos lá no lamaçal sujo. Mas Ele demonstrou o seu amor. Tirou a mim, tirou a você daquele mundo de pecado. Nos lavou, nos regenerou e nos fez seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu.
Deus é assim. É natureza de Deus dar, compartilhar. Deus é assim. Ele não poderia em seu coração doador olhar para a humanidade, para o ser humano daquele jeito que Ele criou com tanto amor e simplesmente abandonar, porque Ele é um Deus que dá. Ele é um Deus que compartilha. Jesus mesmo disse está lá em Atos 20, 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Por quê? Porque ele está entrando em sintonia com Deus, com a essência de Deus. Deus é um Deus doador. E o que Deus deu? Ele não deu qualquer coisa. Ele foi exagerado. Foi ou não foi? Ele queria mostrar para mim e para você o quanto nós somos importantes. E quando nós não damos importância para esse ato maravilhoso de Deus, de Jesus, nós ofendemos tremendamente a Deus. É por isso que, queridos, aqueles que não creem, aqueles que não se entregam ao Senhor e preferem viver no mundo, são imperdoáveis. Não tem perdão, não tem solução. Eles vão para a eternidade longe de Deus, para o inferno. Por quê? Porque não deu importância a algo tão poderoso que Deus deu. Deus, em seu grande amor, deu. Você quer chamar a atenção de Deus para a sua vida? Seja generoso. Não queira ser alguém que quer tudo para si, mas seja generoso. Aquilo que vir até você, você abençoa os outros, abençoa as pessoas. Você chama a atenção dos céus para a sua vida, de Deus para a sua vida, porque Deus é assim. Quando o homem se torna alguém que só quer atrair para si, de forma egoísta, ele está agindo exatamente de forma oposta, contrária ao que Deus é e ao que Deus faz, como Ele age. Então ele se afasta de Deus. Pense em alguma coisa que você pode doar. Mas não é assim, querido, simplesmente, está sobrando isso aqui, eu vou jogar no lixo e eu vou doar. Doe algo que custe para você. Isso atrai o coração de Deus. Aqui, querido, está, por exemplo, isso não é assunto de hoje, um outro dia nós vamos tratar isso com a igreja, a questão da oferta e do dízimo. O se desprender das coisas materiais e doar e dar. Mas não dar qualquer coisa porque eu vou jogar fora, porque não serve mais, porque eu não gosto. Dar algo que tenha valor, que custe para mim. Porque não foi isso que Deus fez? Não é esse o princípio? Ele deu algo que mais lhe custava. Ele poderia dar alguma coisa que custasse mais do que o seu próprio filho único? Você acha que poderia? Teria alguma coisa? Teria? Ele deu o máximo. Ele foi extravagante em dar. E nós precisamos seguir o que Ele nos diz, o que Ele nos ensina. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Abra comigo lá em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Acharam? Eu convido você a trazer um caderninho e marcar ou anotar no seu celular a palavra, tá? Eu vou começar a não trazer mais tão mastigadinho para vocês começarem a anotar mais. Anote aí. Romanos 8, 29 nos diz assim: o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que está dizendo aqui? Nós vemos,
Ele deu o seu Filho unigênito, único. E depois nós vemos Jesus não sendo chamado mais de unigênito, mas de primogênito. Então Ele dá Jesus, seu Filho único, para morrer no nosso lugar, para que em Jesus nós fôssemos ganhos para Deus e nos tornássemos os muitos irmãos de Jesus. Jesus é o primogênito e nós somos os outros filhos de Deus. Olha o que Deus fez. É grande ou não é? Agora Ele não é mais o primogênito. Não é mais o unigênito. Ele é o primogênito. 5. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você passar na rua e perguntar para qualquer pessoa, você crê em Deus? Ele diz. O que você acha que ele diz? 99,9% dos brasileiros, o que eles vão dizer? Creio ou não creio? Pelo menos 99% vai dizer, eu creio. Mas é esse eu creio que a palavra de Deus está falando aqui. Todo aquele que crê, simplesmente eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus veio, morreu numa cruz por mim. É somente isso? É tão simples assim? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que vocês acreditam em mim? Quanto creem em mim? Eu tenho sido honesto, nunca menti para vocês. Pelo menos não que eu saiba. Nunca menti para nenhum de vocês. Você crê, você acredita no que eu posso falar para você? Aí eu vou dizer para você, chego para você e falo assim para você. Chego lá na sua casa e falo assim para você, olha, saia da sua casa, que daqui 1 hora, mas eu não sei daqui quanto tempo, você tem 1 hora para sair da sua casa, porque depois dessa hora, não sei quando, mas vai cair um meteoro em cima da sua casa e vai acabar com tudo. Você vai falar, nossa, mas que negócio esquisito. Eu sei que ele não mente para mim, nunca mentiu, nunca pregou uma palavra mentirosa lá, mas esse negócio é muito estranho. Você vai ter que sair da sua casa e morar numa barraca, numa tenda provisória. Não vai ter mais o seu ar-condicionado, sua TV, seu fogão maravilhoso, aquelas comidas deliciosas. Eu falo lá para o Luiz, construiu a casa, mudou na casa faz pouco tempo, né? Vai cair um meteoro lá na sua casa. Então você tem que sair, sai o mais rápido possível. Eu não sei quando é, mas sai o mais rápido possível. E fique fora dela. Aí eu passo no outro dia lá, eu vejo o Luiz lá, tranquilão, sentado no sofá, assistindo Netflix, assistindo uma série, um filminho. Ele creu. Ele pode ter falado para mim, não, eu creio, isso pode acontecer mesmo. Mas ele não saiu, ele ficou lá. Eu falo para você, ó, daqui 1 minuto esse prédio vai desabar, sai todo mundo. Mas com que base ele está falando isso? E fica todo mundo tranquilo aqui, gostoso, sentado. Creu? Não creu. Quando Jesus fala assim, ó, você vai morrer e você vai viver eternamente a morte. Viver a morte é bom, né? Você vai viver eternamente na morte do inferno. Vai passar toda a eternidade no inferno. Aí você fala, não, eu creio que Jesus morreu para me salvar, mas não toma nenhuma atitude. Creu? Não creu. Se você ouviu, não tomou uma atitude para fazer essa aliança, para resgatar essa aliança que Deus fez com você na cruz, não creu. E se não creu, se não tomou atitude, não é salvo. Se nós ouvimos a palavra de Deus, não tomamos atitude, nós não cremos. Eu posso até fazer, sem ter crido. Posso vir para a igreja todo dia, posso até fazer um monte de coisa na igreja sem ter crido. Posso até fazer a obra de Deus sem ter crido. E não sou salvo. Mas quando eu creio, com certeza eu faço. Eu vou agir.
Porque se eu começo a crer e eu percebo onde eu posso viver a eternidade, no inferno ou na eternidade com Deus, vida eterna, se eu creio nisso, eu vou correr atrás. Eu falo para você, olha, lá em São Paulo tem R$1 milhão para você pegar lá em tal banco. Vai lá, com essa senha aqui você pega. Ah, eu acredito, mas não vai. Não tomou atitude de ir, mas você tem que ir a pé. Ah, mas, nossa, mas tá muito calor, eu vou no inverno, porque agora tá muito calor, tô cansado, eu tô com dor na perna, e um monte de desculpa você dá, mas você não vai. Você creu? Não creu, não deu importância, não deu valor. Essa é a salvação que nós temos. Se nós cremos de verdade, nós agimos, nós fazemos, amém? Você creu? De verdade? Tomou atitude? Se não tomou, não creu. E nos diz lá em Romanos 10:16, abra comigo aí por favor. Romanos 10:16. Mas nem todos têm obedecido o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Então, fica muito simples, muito fácil. Creu aquele que obedeceu. Aquele que crê, obedece. Não obedeceu, não creu. Então, somente aquele que crê e obedece, esse então não vai perecer e vai ser salvo, mas tenha a vida eterna. Abre comigo lá em Apocalipse 22:5. E não haverá noite, não será necessária luz da lâmpada, nem luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Isso é os céus. Um pouquinho, um pedacinho do que Deus fala dos céus. Então, o que nós vemos aqui? Eu era um grande pecador, nojento aos olhos de Deus por causa do meu pecado, porque Deus é santo. Você também, mesma história. Mas Deus me amou mesmo sendo pecador e sujo, imundo aos olhos dele, porque eu vivia longe de Deus e contrário ao que Deus é. E ele então, para provar o seu grande amor por mim, e quanto eu sou importante, ele me dá o que ele tem de mais precioso para comprar-me novamente para si, para que eu desenvolva novamente um relacionamento com ele. E então, a partir disso, todo aquele que crê, toma uma posição, obedece, esse então ganha a vida eterna. Simples. É a boa nova da salvação, que eu e você precisamos crer e ter essa consciência bem clara dentro de nós, de quem nós éramos e de quem hoje nós somos em Cristo, para vivermos uma vida de profunda adoração, de louvor, de entrega, uma vida de se doar, de dar. Quanto tempo eu tenho dado para as pessoas a quem eu amo? Será que realmente eu amo? Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, quanto tempo da minha vida, não é morrer, mas quanto tempo da minha vida eu tenho dado para abençoar você, para abençoar o meu irmão? Quanto tempo tenho gasto da minha vida? Ah, mas você não sabe quanto a minha vida é corrida, quanto eu corro. Então para de correr um pouquinho, porque você vai ficar correndo e não vai viver o que o Evangelho nos ensina e vai para o inferno. Para de correr então. Ah, mas se eu não correr então, se eu não trabalhar 20 horas por dia, 18 horas por dia, sem parar, eu não vou me sustentar. Confia no Senhor. Queridos, o que nós não podemos é gastar a nossa vida toda, que é o nosso tempo, simplesmente para ganhar a vida aqui. A palavra do Senhor nos ensina isso. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dormem. Você precisa trabalhar, precisa,
Precisamos trabalhar duro, mas precisamos ter também o tempo para nós darmos, para nós doarmos a Deus, aos nossos irmãos, para agradar a Deus, amar o meu irmão e doar a minha vida, doar o meu tempo, cuidando dele. Isso é evangelho. Foi isso que ele fez, ele deu. Eu também preciso dar. Quando nós, para encerrar, quando então eu e você começamos a entender um pouco melhor a grandiosidade desse ato de Deus na nossa vida, de quanto eu sou pecador, de quanto você é pecador, e de quão grande foi o sacrifício de Deus para nos resgatar, nós começamos a valorizar mais então a nossa vida com Deus, nosso tempo com Deus, e nós vamos fazer igual aquela mulher, sem se importar com o que os outros vão pensar. Você acha que ela chegou naquela porta lá, ai meu Deus, com um vaso na mão, daquele perfume caríssimo, o que será que vão pensar de mim? Ela era uma mulher, e ainda muito mal vista, por todos da cidade. O que será que vão pensar de mim? Como muitas vezes nós ficamos pensando, o que vão pensar de mim? Será que vão pensar que eu sou um crente chato, atrasado? O que vão pensar de mim? Ela não ficou pensando nisso, porque ela reconheceu quem ela era e ela reconheceu quem estava diante dela, o Salvador. Ela não ficou pensando, raciocinando, ela não raciocinou. Ela não ficou preocupada com a reputação dela na cidade. Ela não ficou pensando, está vendo? Que os outros iam falar dela, está vendo? Ela lá agora está se achando santa aqui, querendo adorar o Senhor. Não ficou pensando nada, ela simplesmente viu, percebeu, entendeu que o Salvador estava diante dela. Ela entendeu a grandiosidade daquele momento e ela disse, eu não vou perder isso de jeito nenhum, não importa o que façam. Pode talvez ser que eles me arranquem de lá a força e me joguem fora, mas eu vou me prostrar aos pés dele, porque ela viu, porque ela percebeu. Nós percebemos quão miseráveis nós somos, e aquele maravilhoso ato de Deus em Cristo Jesus, quanto nós temos essa percepção? O tamanho e a profundidade dessa nossa percepção vai refletir na profundidade e na grandiosidade da nossa adoração, do nosso serviço, do nosso amor ao próximo. Queria que você colocasse em pé, por favor. Eu queria que houvesse no seu coração, e é isso que o Espírito Santo de Deus quer, uma consciência mais profunda, mais clara, de nós, do sacrifício de Cristo na cruz e de nós sendo salvos por Ele, desse grande e maravilhoso ato de Deus, o maior acontecimento de todos os séculos da eternidade e eternidade. O próprio Deus vindo morrer no lugar de pecadores nojentos, sujos, totalmente repugnantes à santidade de Deus. Queria que você meditasse nisso. Hoje você é um filho de Deus. Hoje você tem uma aliança com Deus. Hoje você é herdeiro de todas as coisas da eternidade, nos céus, na eternidade. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro, juntamente com Cristo. Essa condição maravilhosa de filhos de Deus precisa estar em nosso coração. Nós precisamos saber o que nós vamos herdar, amados. E o Senhor precisa revelar a você o que você vai herdar. E precisa também ficar claro no seu coração, pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
o quanto imerecedores dessa grande glória nós somos. Feche seus olhos. Pensa nisso. Medite nisso nesse instante.